Em outros tempos, na década de 80, isso era impossível fazer. Tinha que esperar o dia seguinte, aquela coisa toda. Muitas vezes tem que pegar um bus. Nossa. Bah, olha, a gente já está transmitindo também? Já estamos ao vivo. Não, a gente estava falando aqui sobre pagamento, porque a gente fez um teste antes e daí a gente se desconectou e eu fui resolver outras coisas aqui em casa mesmo, e daí paga a conta, e daí te comentando o quanto antigamente isso, puxa, era impraticável, né? E era uma complicação tu pagar fora de um prazo, não só recebia multa, juros, mas às vezes a emissão de um novo boleto, porque atrasou, era uma complicação, né? Hoje em dia tem uma praticidade, né? Claro, tem que pagar igual, senão, né? Ninguém... Paga juros. Não. E aquilo que o pessoal gosta de dizer, né? Quando tu está se sentindo sozinho, atrasa umas contas para ver como vão lembrar de ti, né? Esse aí nada mais, nada menos do que o meu convidado especial dessa noite do Entrevistas de Atitude, o senhor Frank Jorge. Pô, legal, Karina. Pô, eu recebi com muita alegria esse convite, muito carinho, e disponível aqui para ti e para quem te acompanha aí no teu trabalho. E, poxa, muito obrigado aí pelo convite. Eu que fico extremamente feliz, né, ter aceito esse convite. Extremamente, uma terça-feira, voltou a chover em todo o Rio Grande do Sul, mas olha aqui, tu sabe que eu te falei antes, a gente estava conversando em off, né, disse, mas eu vou invejar esse mate aí do Frank, mas eu fui agilizar o meu. Legal. Aí está. Muito boa noite, então, para quem está chegando agora aqui no canal, no Entrevistas de Atitude, meu convidado da vez, ele que é mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos, é conhecido, então... Posso falar teu nome completo? Ou já não é mais? Não, claro. Jorge... cada um dos nomes tem uma justificativa, por causa de um tio, irmão de um pai, por causa de um primo da minha mãe, por causa, né, os sobrenomes daí é da minha mãe, do meu pai, então ficou um nome gigante, que é Jorge Otávio Pinto Pouey de Oliveira. E esse Pouey aí é um sobrenome, Pouey ou Pui ou Puê, né? Mas a gente diz Pouey mesmo no Brasil. Era um bisavô francês, né, que viveu lá no Vale Lyon, na França. Uau. E foi médico em Montevidéu. Tem lá, fui uma vez só a Montevidéu, e tem uma rua lá de Montevidéu com o nome do meu bisavô, Sebastião Pouey, né? Que maravilha. E Oliveira Pinto o Pinto é da minha mãe, né? Fica uma expressão bizarra, né? Então Pouey de Oliveira vem do meu pai, da família do meu pai, que ainda tem Antunes, mas eu não tenho Antunes, né? Então é isso, é Jorge Otávio, né? Pinto Pouey de Oliveira. Né? Popularmente conhecido como Frank Jorge. Simplesmente isso, né? Nossa. Ou melhor, né? O amigo Frank. Alusão aí ao grande sucesso aí da Graforrest Harmônica. Sim. O nosso hino punk boêmio nativo, eu diria. O clássico amigo punk. Como é que pode, né? É um clássico absoluto do Graforreia, que se tornou um hino que vai nas festas de 8 a 80, e seja qual estilo for, Frank, já percebeu isso? Sério? Isso aí é muito engraçado, porque isso aí, por mais que possa ter pessoas que, óbvio, estudam a música, estudam uma estética musical de um período, é um negócio assim totalmente sem explicação, porque ela tá junto com um repertório grande que o Marcelo Birk e eu compusemos lá quando era muito jovens, e tem uma ou outra que é parceria com Carlo Pianta, uma ou outra com Alexandre Birk, né? Esse time aí, esse quarteto da Graforré. E o que eu estou dizendo, a essa altura do campeonato, não é algo tão tolo assim, né? Que tu não tem a mínima noção por que uma música vai cair mais nas graças das pessoas e vai, né? Então, e com o Amigo Punk eu acho que tem um pouco dessa
um pouco da... Eu tento dizer isso não como quem explica e fecha o assunto, mas, na verdade, principalmente no Rio Grande do Sul, claro que ela é bem recebida e o pessoal curte fora do Rio Grande do Sul, mas principalmente no Rio Grande do Sul ela tem esse alcance porque ela fala bastante em alguns termos e algumas paisagens do nosso estado, tem termos gauchescos bem do interior do nosso estado, tem paisagens, que é Coxilha, né? Coxilha. Paisagem urbana, que é Oswaldo Aranha. E ela tem uma sonoridade rock, assim, né? Eu gosto de brincar que ela tem um pouco dessa saudade rural, assim, que quem mora numa cidade mais cosmopolita acaba sentindo, assim, a gente tem, né, pais, avós, tios que nasceram no interior do estado e a gente tem essa relação, acho que ela não é cortada, não é ceifada assim na marra, né? Então a gente mesmo sendo uns guris de Porto Alegre a gente tinha e tem muito vínculo com o interior do nosso estado, né? Eu tenho um carinho, né, um respeito pelo nosso estado. E ao mesmo tempo é uma milonga elétrica ali, maluca, com dedilhados, com microfonias, No caso, essa música no disco da Graforré, acho que o Carlos usou só violão, né? Nos shows é que rola aquele inferno lá, que é a microfonia, a dissonância, que é o inferno que o pessoal legitimou e acaba gostando, assim. Mas, claro, dependendo do lugar e da situação, as pessoas às vezes não entendiam, né? O que é a Graforré, né? Mas, enfim, eu acho que prevalece uma noção de fazer uma música pop, uma música embalada, assim, né? Ô, Frank, e é isso. Ô, Frank, olha só, é uma opinião minha, até alguns telespectadores ouvintes aí de concordar comigo. Tá, ok. TNT, Cascaveletes e todas aquelas outras levas de bandas que até então a gente tem conhecimento, parará, pá, e o Graforréia. Tu entende que saiu fora de todo o contexto, tem um lado de quê bem diferente dentro do rock, em especial gaúcho, porque é um lance diferente. Tanto que, agora, se tratando da facilidade, da sonoridade da Graforré ter entrado para o rádio, ficou um pouco mais difícil, né, Frank? Eu sei porque... Não, isso que tu tá dizendo é muito legal, né? Eu vou pegar dois aspectos do que tu falou, Karina, que é bem legal. Uhum. É que na real, naquele cenário todo lá, vamos pensar assim, De Fala, Replicantes, Garotos da Rua, Engenheiros do Havaí, TNT, Cascaveletes, Graforréia, tinha outras bandas do underground aqui, o meu vizinho de prédio aqui, o João Olair, da banda Smog Fog, enfim. Mas o que existe é que essas bandas, elas também, cada uma tinha um jeito muito seu, assim, não era um pacotão, tudo meio parecido do rock gaúcho, não é isso, né? Cada banda tem o seu jeito muito diferente. Claro. E daí tu trouxe isso muito bem, que mesmo a Graforré sendo um pouquinho bastante estranha na sua sonoridade, na sua multiplicidade de intenções, a Graforré tocou no rádio, principalmente na Rádio Ipanema, rapidamente, claro. Às vezes... por descuido, tocou às vezes na Rádio Atlântida, às vezes tocava na Rádio Pop Rock, né? Muito, então... Olha, não, só um pouquinho. Muito toquei Graforréia, muito toquei, cara. E não era amigo punk. Sim, não, legal, era o lado obscuro da Graforréia. Sim. Eu dizia então... assim, eu adorava dizer, tirem as crianças agora um pouquinho da sala, porque a tia Karina vai tocar um som aqui um pouco escuro. Aí tocava Graforréia. Não, mas em resumo, a gente, né, de um modo ou outro, mesmo tendo uma sonoridade estranha, acabou também, ou modestamente falando, né? Hoje em dia a gente parece que tem que explicar cada coisa que vai dizer, assim. Modestamente falando, eu acho que mesmo a banda sendo um pouquinho bastante estranha, ela teve a sua, né, definiu uma identidade, um jeito, então... acho que acabou sendo entendida, mesmo sendo muito esquisita, assim, acho que teve público... No teu ponto de vista, tu acha que, claro, tem um início, meio, e naquele momento a Graforré tinha que acabar, naquele exato momento? Não, o que eu quero dizer é que um outro assunto, né, eu falando com amigos
que são do Rio de Janeiro e estão mais envolvidos com a indústria musical, digamos, né? Que a indústria musical de Rio e São Paulo repercute mais para o resto do país. Ainda hoje, mesmo com a internet, isso existe. O que eu quero dizer é que mesmo a Graforreia e outras bandas daqui atuando um pouco na raça, assim, com o seu jeito, com o seu estilo, a gente até que foi longe, assim, né? Isso que o alemão gosta de dizer às vezes, né? Mesmo com uma indústria criativa local, às vezes em formação, assim, a gente até que com toda essa estranheza, acho que a banda até que conquistou um público, né? Eu digo isso com todo zelo, assim, com todo cuidado, e não é nem exagero de modéstia nem nada, mas eu vejo isso, assim. O alemão dizia ainda, não, para um nível de bagunça, que, poxa, eu passei uma vida tentando organizar as coisas da banda, mas a banda, ao mesmo tempo, todo mundo também atuava em outros projetos, atuava em outros. Eu também fiz, né? Fui tendo uma trajetória acadêmica, trabalhei na TV educativa, trabalhei na usina do gasômetro, fiz um monte de coisa também. E teve um projeto paralelo. E sempre a Graforreia teve poucos momentos que a gente teve uma super dedicação para que ela acontecesse de maneira mais efetiva fora do Rio Grande do Sul, né? Por isso que eu falei, não é desmerecer o público que gosta da gente, que é daqui, ou tudo que a gente fez no Rio Grande do Sul. Não é isso, eu tenho o maior carinho, maior respeito, maior orgulho de ser daqui, e o quanto a gente já foi bem recebido em várias cidades do Rio Grande do Sul. Mas é que as bandas, às vezes, por exemplo, o selo Banguela da Warner, lá, quando a gente lançou o Coisa de Louco 2, né? Teve bandas, por exemplo, o Mundo Livre S.A. de Recife, o Raimundos de Brasília. Pô, os caras foram morar um tempo em São Paulo, né? Para projetar a banda. E a Graforreia, quando ia, passava muito de raspão, ficava meio louco para voltar para Querência, assim. Mas, meu Deus! E eram uns bichos meio arisco. Bicho grelo. Assim, né? Não, bicho arisco, não era bicho grelo. Mas isso são várias reflexões, assim, eu acho que a gente... Se fosse hoje, vocês ficariam... É importante ainda isso, por mais que seja uma concorrência muito grande, tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, circulando ali, Rio e São Paulo, né? Então, não estou dizendo que seja fácil, né? Eu acho que dois exemplos interessantes de bandas que batalharam, né, morando em São Paulo, o Cachorro Grande e a Fresno, né? São bandas que têm um alcance nacional muito bacana e é fruto da música deles, do esforço deles, né? Então, eu digo isso com bastante... Não é tripudiando a minha própria banda ou a gente, mas aconteceu isso, assim, que a gente nunca teve como um projeto de se dedicar e ficar um tempo. Teve bandas que tentaram e fizeram isso e não rolou, né? O próprio TNT, o próprio Cascaveletes, e não rolou, assim, de se estabelecer, né? Teve o Garotos da Rua, Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí, nem se fala, né? Sim. Trabalharam de uma maneira muito constante e séria, morando no Rio de Janeiro, né? O próprio Rosa Tatuada também passou. Rosa Tatuada, né? Mas isso eu falo muito como quem reflete sobre como aconteceram as coisas ou por que outras coisas não aconteceram, né? É uma reflexão que eu tenho bem lúcida, assim, e não é chorar sobre o uísque derramado, como diz o Ney Lisboa, mas é a pura verdade, assim, né? O alcance de um artista, né? Essa banda aí, Jovem Dionísio de Curitiba, né? Ela tá aparecendo com a tal da música Acorda Pedrinho e outras, mas lançaram isso há mais tempo, mas agora estão aparecendo em tudo que é programa de TV, estão em festivais, e porque uma música estourou e porque a banda, né, acabou trabalhando um tempo a mais em Rio e São Paulo, então isso... Tá, então, resumo, os grandes centros, Rio, São Paulo, é o grande nicho da grande explosão para que determinadas bandas sigam. Olha, por mais provinciana que pareça meu modo de pensar isso, assim, isso ainda está valendo de uma maneira muito forte, assim. Tu quer ver uma comparação, assim, uma analogia com por mais que tenha uma super cena em diferentes países da Europa, Inglaterra, países do continente asiático, lá Coreia, BTS, Japão,
né? Para uma banda ter um alcance mundial, ela tem que fazer sucesso onde? Nos Estados Unidos, né? Que é a maior indústria do entretenimento, tudo mais. Então, eu conheço muitas bandas muito boas que fizeram sucesso no seu país, lá na Inglaterra, e eram muito boas e tem muitos fãs, mas elas não estouraram nos Estados Unidos também. Não estoura para o mundo inteiro, daí tu entende? Isso é uma coisa um pouco... Enfim, a partir de leituras, deduções, conversas, né? E no Brasil eu acho que isso é forte ainda, por mais que tenham cenas, não estou desmerecendo as cenas que existem, sei lá, em Belém do Pará, tem lá Guitarrada, em Manaus, tem um monte de música bacana nos diferentes estados lá da região Nordeste. Não estou desmerecendo as cenas locais e quem consegue trabalhar e viver bem na sua cidade, no seu estado. Sim. Mas o alcance nacional de um trabalho musical ou artístico, ele ainda é muito pautado assim por Rio e São Paulo. Mas é uma opinião que qualquer pessoa pode discordar também, mas isso é uma opinião, assim. Certo, perfeito. Para quem está chegando agora, então, aqui no Entrevistas de Atitude, comigo, Karina Faria, o professor, senhor Frank Jorge, e toda uma história aí, Grafaiete Harmônica e tudo mais. Já vou desfilar, então, aqui, ó, os comentários de todos vocês. Só para fechar esse primeiro bloco aqui, puxando esse gancho aí de bandas de mainstream, eu gostaria que tu me mencionasse aí para os nossos ouvintes o que tu tem curtido, algumas dicas aí, algumas bandas aí que tu conheceu, que tu goste, queiras dividir aí conosco. Que bandas aí Pode tem ouvido? Hoje no teu story eu adorei, né? Eu só mandei assim, eu amo The Zombies. The Zombies, Não, puxa, eu falo de uma maneira que, como eu sou professor na Unicinos, no curso de música, eu penso assim, que cara chato, né? Que papel de prof chato, às vezes, que o cara faz, né? Insistindo que ouçam bastante música, assim, assado, não importa a década, que acompanhem bem, sim, tudo que está acontecendo hoje, mas não deixem de pesquisar, assim, e daí falo sobre bossa nova, jovem guarda, tropicália, música erudita, assim, assado, claro, dentro de uma organização, de uma cronologia dos acontecimentos, mas justamente quem me acompanha no Instagram, onde eu estou um pouco mais presente, seja no feed ali ou nos stories, eu coloco, sei lá, desde uma orquestra tipo Ray Conniff, né? Aquelas orquestras que vinha no gigantinho Ray Conniff, e uns discos dos anos 70, até tem uns aqui para mostrar. Opa, adoramos esse momento, adoramos. Deixa eu ver se eu acho. Olha ali, aqui. Ó. Não, olha ali, ó. Aí que eu me refiro. Essas coisas tipo... Aqui o grande trompetista Herb Alpert, né? Uau! Esse cara aqui é um grande trompetista, ele tinha a própria gravadora. Mas essas coisas aqui, ó, Paul Muriat, né? Esses discos. Eu ouço essas coisas e eu uso bastante ali nos stories, mas também... Esse aqui é o mais antigo, que é o que era da minha família, lá, o número 12, né? Número 12. Paul Muriat, número 12, selo da Philips ali. Mas o que eu ia te dizer? Então, puxa, assim como eu posso colocar uma foto minha e botar um Ray Conniff, eu vou botar uma banda dos anos 60 que eu adoro, The Zombies, ou Pretty Things, a música The Sun, coisas que eu também conhecia pela Ipanema, ou por ir nas lojas aqui de Porto Alegre, dos meus amigos, né, do Rogério, da Toca do Disco, do Getúlio, da Boca do Disco. Mas o que eu ando ouvindo, assim, eu andei... Puxa, de coisas... Eu tenho aqui de Porto Alegre, né, uma banda que lançou material, que é a Hibisco, que tem a Raquel Pianta, filha do Carlo Pianta, tem junto ali o Guilherme Ball. Das coisas de fora, deixa eu dar uma colada aqui, espiando o meu Spotify, Karina, desculpa. Claro. Não, enquanto tu vai achando aí, eu vou fazer o meu merchan bem rapidamente aqui. Vai lá. O Entrevista de Atitude, então, está no oferecimento do restaurante Clube União. O melhor cardápio é no Clube União, tem rodízios todas as sextas-feiras e tem 10% de desconto para você que está nos escutando aqui. Liga lá então para o 3293-2898, fala que escutou aí o merchan da Karina do Entrevista de Atitude, está levando 10% de desconto no rodízio de pizzas.
Pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, em Tuiuti, distrito aí de Bento Gonçalves. Falamos antes, inclusive, em Bento, né, Frank? Sim. Também conosco aí o professor Alessandro Brave, artes marciais de kickbox, boxe e defesa pessoal. Imobiliária Marinha, há mais de 20 anos no mercado, no coração de Antônio Prado. Também conosco aí H2 Físio, que conta com musculação funcional e tudo mais. E claro, aí 9 Celulares Informática. Deu problema aí no seu celular? Pois bem, aí 9 Celulares dá um jeito aí para você, resolve o seu problema. Legal. Quando eu for Antônio Prado, eu vou nesse rodízio aí. Tu não vai ganhar só 10%, vai ganhar um rodízio inteiro, Frank. O cara já tá atupado, né? Já tá adubado aqui, vai comer rodízio. Olha só. Tu falou em não alimente os animais antes, Eu adoro dizer isso. Mas eu adoro brincar com isso. Eu adoro brincar com isso, assim, que cara não é nem um pouco inapetente, assim, né? O cara... Não, mas então eu vou te dar uma dica, então. A Não Alimente os Animais é uma super banda aí de Caxias do Sul. É verdade. É verdade. Uma super banda de Caxias do Sul que tem um groove bem setentista, um lance eu me lembro que tinha uma capa com os caras com umas máscaras de animais. Eu me lembro. Que momento. Olha só, olha só o que eu ando ouvindo. Primeira coisa, o que o cara denota a idade. Tem um cara que é filho do Brian Eno, né? O Roger Eno, que ele faz um som muito tranquilo, suave. Eu uso às vezes para dormir, né? Acredite. Bonitinho. O Roger Eno. Pô, eu tive Rio e São Paulo, né? Sexta e sábado, a convite de um amigo que é o Henrique Badic, que era da banda Carbona, uma banda punk rock lá do Rio de Janeiro. E daí eu andei ouvindo o trabalho do Henrique Badic, o trabalho da Carbona. Dia desses apareceu estampadão ali no Spotify, um card ali, um banner do... Como é que é o cara? Uma banda, como é que é? O Grant Lee Phillips. Daí ele foi ver, esse cara já tocou na banda Grant Lee Buffalo. Daí eu fui ouvir. Uau. Tem uma banda de Porto Alegre bem nova, que é o Quem é Você, Alice. Uma banda bem legal, do Vitor Anakin. Tem uma banda japonesa chamada The Roots, né? The Roots, que eles lançaram um álbum de surf music tocando o Kraftwerk. Caramba! Como é que fica essa mistura? Kraftwerk, aquela banda alemã, né? Do rock eletrônico. A música pop eletrônica alemã sendo tocada por japoneses no estilo surf music. Essa aqui é a minha grande dica. Isso aqui eu mostrei para um monte de gente. Cara, um grande achado isso aí. E algumas pessoas assim, mas ainda fazem surf music? Fazem sim, cara. Não existe música que tenha terminado e que alguém não faz mais. Em qualquer lugar do mundo deve ter gente fazendo rock de qualquer jeito, enfim. O Jorge Drexler, né, um grande compositor, cantor uruguaio. Astor Piazzolla. Tem uma moça argentina que faz rock and roll e que ela tá bombada lá. Eu tive também há pouco tempo, 8 dias na Argentina. Marilina Bertoldi. Bertoldi. Tem uns nomes lá na Argentina que lembram muito essa descendência italiana, assim. Tem os caras do tango lá que a minha mãe escutava, Juan D'Arienzo, Francisco Canaro, né? Marilina Bertoldi é meio italiano, né? Uma argentina. Pô, andei ouvindo isso, o Edu Meirelles, que é um grande músico aqui de Porto Alegre, um baixista. Puxa, um monte de coisa, Karina, um monte de coisa. Quer dizer, então, né, Frank, essa coisa de muitos estarem reclamando, entre aspas, porque muitos ficam no saudosismo, às vezes, é uma certa preguiça de realmente ir lá, tipo, que nem num sebo, procurar disco, mas, pro cenário atual tem muita coisa acontecendo, rolando aí. Muita coisa, Eu sou, isso aí eu me lembro, né, do meu querido amigo, já falecido, o famoso Gordo Miranda, né, um querido amigo e um cara muito entusiasmado com música, né, o cara foi importantíssimo na cena de Porto Alegre, na cena musical de São Paulo e na cena musical do Brasil, né, o cara revelou Raimundos, Mundo Livre, a própria Gabi Amarantos, era um cara assim, nossa. E ele estava sempre divulgando, na época de fitas cassete,
te divulgava fita cassete, anos 90 ali. Quando se popularizou o CD, o cara te passava CD, seja industrializado, seja CDR, CDR, né? E era um cara super entusiasmado com música. Ele sempre dizia isso. Cara, tu já ouviu isso, já ouviu aquilo? Bah, não ouvi. Ele, bah, cara, tem que se ligar, tem isso, tem aquilo. Então, hoje em dia, eu acho que algumas pessoas reclamam do algoritmo, né? Que tu ouve tal coisa e o algoritmo sugere umas coisas que são legais, outras que não tem nada a ver. Mas eu acho interessante. Vai lá ouvir o que eles estão sugerindo e daqui a pouco tu conhece bandas que tu não imaginaria que existem, né? Eu assino mais de um serviço, né? Não é fazer propaganda, é o normal. Eu assino o Spotify e o Tidal, né? Tidal eu não conheço ainda. O Tidal é muito bom também. É do Jay-Z, né? Do marido da Beyoncé. Uau. E é super bom a curadoria, o tipo de material que aparece é meio diferente do Spotify. Tudo que tem no Spotify tem no Tidal, mas nem tudo que tem no Tidal tem no Spotify. É uma coisa meio curiosa. Existe isso, sim. E eu ouço bastante música, né? Eu intercalo os períodos de estar lendo alguma coisa, preparando aula, dando aula, com períodos que eu estou ouvindo música, estou ouvindo rádio. Enfim, é um cara que aquele trecho da música do Caetano lá, quem lê tanta notícia, eu vou por ele, né? Essa coisa do quem lê tanta notícia, eu me vejo dessa forma, assim, né? Eu vou sem lenço, sem documento. Eu gosto bastante disso, assim, tô sempre acessando, buscando informação, reprocessando, não só através de composições musicais, mas voltei a escrever também, participei de um folhetim agora pela revista Parêntese, que foi publicando um capítulo por dia, está quase terminando já, e se chamou Uma Questão de Prioridades. Eu voltei a escrever um pouco mais, quero ver se dá tempo aí de eu terminar o que seria um primeiro romance para publicar e sair na Feira do Livro desse ano ainda. E é isso, sempre tem bastante novidade, Karina, bastante coisa. O primeiro álbum solo, que é o tal do Carteira Nacional de Apaixonado, um rosinha, né? Lá de 2000, ele vai sair até o final do ano em vinil. Vai sair um vinil rosa, né? 300 cópias aí. Então, estamos no agito. E sexta-feira, não sei se a gente já vai entrar no assunto, sexta-feira... Calma! Tá, vamos chegar à sexta. Antes eu quero falar um lance antes aqui. Preciso colocar o recado público, do pessoal. O quê? O pessoal que está falando aí. Vou mostrar aqui. Enquanto eu vou dividindo os comentários, quero voltar lá para a década de 50 e 60, porque é a fonte de fato onde o Frank... Mas tu, né? Não sei se os demais companheiros do Graforré também beberam aí dessa fonte, em especial a Jovem Guarda, que muito me apetece, inclusive. Peraí, vamos lá. Calma aí, vamos lá então. Aos comentários. Olá, boa noite, o Alessandro aí do Rio de Janeiro curtindo a gente. Que legal. João Miguel Sampaio, grande Frank, uma das personalidades mais generosas, talentosas e inteligentes da música brasileira. O João é um querido. Que isso, cara. Grande Coni. O Coni, cara, para te ter uma noção, ele é um dos grandes responsáveis. Sabe aquele BRIC da Redenção? Então, ele é um dos grandes fundadores aí do BRIC da Redenção, lá no início da década de 80, o senhor César Coni. Que legal. Valeu, Coni. Puxa, quanta gente. O Jean, da Compraria. Jean. Maravilha, abraço para vocês. Cara. Bom papo aí para vocês. O Silvan, ele que é de Lajeado. Salve, Karina. Salve, Frank. Demais. O Jean comentou aqui pra gente. Vou ter que contratar o Kiko Prata pro Frank Jorge que eu andei fazendo... Eu fiz uns 3 shows agora há pouco tempo com o Kiko Prata. Foi Garibaldi, foi Canoas, Garibaldi e Porto Alegre aqui. O Estênio Bugrão, um cara que eu admiro muito, né? Dos Diletantes, puxa, desculpa se eu errar o nome aqui da banda, eu acho que é Diletantes. Querido amigo, baita roqueiro, baita compositor, demais. Quem mais aqui? Peraí que tá chegando aqui mais comentários, aqui.
Daniel Sarmento, parabéns, valeu, Karina Daniel. Faria, parabéns, Frank Jorge, um abraço para o Alex Vitola, e também está curtindo a gente. Um Acir na cidade de Caxias do Sul. Barões de Aço. É um motoclube. Tu é chegado em moto, Frank? Eu não pratico, nunca dirigi moto, não, mas eu acho bem bacana. Eu respeito bastante, assim. Acho muito legal, tem aquela referência super forte ao Ricardo Mative também. Aquela referência super forte do Easy Rider, né? Do Peter Fonda e Jack Nicholson pegando a estrada. Que trilha aquilo! Que trilha sonora! O Steppenwolf, aquela baita trilha, Born to Be Wild, o The Birds, Jimi Hendrix, e curtir aquele... Rola uma canja, assim, tranquilo. E também esse seriado, Sons of Anarchy, também... Eu gosto bastante da coisa da moto, mas não sou um praticante, assim. Acho bem legal. Mas se te dessem de presente uma Harley, com certeza tu ia cair. Não, hoje eu não tenho... Uma lambretinha! Não, uma lambreta. Não, hoje eu já tô... Não, eu até me identifico com as lambretas da cultura mod lá, do The Who, mas eu hoje não tenho peso e nem joelho para andar de moto, né? Para, Frank, mas é aqui, ó. Olha aqui, voltando então a uma década muito especial da nossa música popular brasileira. Gente, esses dias atrás, recentemente eu vi que a Rolling Stone publicou uma capa, foi do Oli Júnior. Foi muito engraçado, tipo assim, o que o rock era só do rock dos anos 80, e destacou só a década de 80. E aí eu adorei, né, o que ele escreveu. Tá, e aí a década de 50 e 60, com grandes nomes como Os Incríveis, o próprio Golden Boys, o próprio Fevers, Erasmo, Celi Campelo. Né? Celi Campelo, Vanderleia, toda aquela trupe, né, meu? E aquilo não era rock dos anos clássicos dos anos 50, 60? Olha só, essa revista, ela... Não, isso aí é... Eu já fui um pouco mais reativo às coisas, assim, hoje em dia eu até, tu nem sabe, eu estando no Rio, essa revista tinha impressa lá, eu comprei a revista, porque ela não chega para cá, ela não chega, ela não tem a venda, a Rolling Stone impressa, ela não chega mais no Rio Grande do Sul. E daí eu comprei e daí eu fui entendendo, à medida que eu fui lendo a revista, que era um trabalho super sério, bem feito, mas está muito longe de ser uma revista, o cara que fez o Pablo lá, é um baita jornalista cultural, enfim, mas ela está longe de ser uma revista que dê conta de tudo que realmente aconteceu de importante no restante do país. Tem um pouco a ver com aquilo que eu estava te falando, parece que os caras estão olhando mais para Rio e São Paulo, daí um pouco até no mau sentido. Né, aí depois dizem que os gaúchos são bairristas. E daí eles falam também um pouco de bandas que eram de Brasília, que vão para o Rio, que é o caso do Paralamas, do Legião. Mas como um todo na revista, dá para entender que ela estava muito vinculada a determinados patrocínios, a um evento que teve de um show, onde tocaram vários, né, dando nome aos bois. Banco do Brasil patrocinou uma série de shows que tinha a ver com 40 anos desse rock dos anos 80. Foi o Festival Rock Brasil 40 anos. Isso aí. Então essa revista, ela, por mais que tenha uma intenção interessante, importante, de reavivar esse rock aí dos 80, ela acabou falhando no que parece ser, assim, querem contar a história do rock, ali como o Oli deu a entender, né? Então, a fala... Então, como eu falei, hoje em dia, eu comprando a revista, olhando, eu entendi, assim, a revista, ela olha para alguns expoentes do rock 80, ela faz isso, ela está muito longe de ser um super levantamento de toda a história do rock do Brasil, assim. E isso é uma questão também que avança um pouco assim no lance do grau de maturidade que tu tem. Eu já fui eu dizer um termo assim, eu já fui mais emputecido com isso de às vezes excluírem demais os gaúchos disso ou daquilo, ou os nordestinos de diferentes estados que não estão também lembrados. Hoje em dia eu já sei lá, né? Não é uma questão de conformidade, mas
Hoje em dia eu já tenho melhor resolvido, assim, por exemplo, quem quer um show e acaba contratando é porque conhece, porque gosta, porque quer, né? Tem um público que acompanha, seja o Frank, seja o Vander Wildner, seja qualquer outro artista daqui que não teve esse sucesso, né, hegemônico, nacional, né? Então, eu tô meio desencanado, o cara se sente, não é um problema dizer isso, assim, me sinto velho, assim, e sem saco para determinadas polêmicas, assim, né? Quero seguir e vou seguir fazendo meu som, ao mesmo tempo sou um professor, então enfim, né? Mas eu não deixei de achar... Tu tá num patamar que tu não quer mais... não, entendeu? Não é isso. Passou, né? Deixa eu até falar com muito respeito, muito carinho, eu gosto muito do Oli, acho que é super legítimo quando alguém acaba se sentindo à vontade para se manifestar e dizer, né? Mas como eu comentei, assim, a gente já passou esse período agora de 2 anos, o que não quer dizer que antes estivesse tudo uma maravilha, né? Mas então está sendo um período de tentar ser mais construtivo, propositivo, né? E é isso, assim, eu estou aos pouquinhos retomando possibilidades de shows, apresentações, às vezes eu toco com a banda da cidade, às vezes eu toco com a minha banda aqui de Porto Alegre, às vezes a minha banda de Porto Alegre é acrescida de sopros. Sexta-feira, no Opinião, vou estar lá com, né, trombone, é que eu gosto de ter pantinha, né? Eu gosto de ter pantinha. Tu é chegado na alemoazada, Tchê? Seja os da música erudita, seja os das bandinhas, né? Hoje estava falando com o Malman, que é o trombonista e de origem alemã, o cara... né? A gente estava falando do Strauss, Wagner, Beethoven, Mozart, Bach, e falando das pantinhas também, daí, do musical JM, eu gosto, né? Muito toquei com baixo, guitarra e bateria, vou seguir tocando. Mas muito divertido. Galera, eu sei que tem uma galera que tira sarro, mas vai pegar um sopro daqueles, né? Eu sei, porque eu já muito acompanhei as bandas musical. Então... Agora eu vou mostrar o meu lado, a roqueira que vai mostrar o meu lado, que também tem conhecimento de bandinha. Então, é os atuais, o musical JM, o São Francisco, o Champion São Marino. Rainha musical. Tem aquela... É o primeiro baile, eu estou tão perdido. Boa! Não conheço ninguém e não sei dançar. Tem uma garota linda me olhando e pra pista está me chamando. Que pena, mas eu não sei dançar. E ali? Dancei na boate, no som do pagode. Nunca fui num bailão como pode. Encontrei a garota mais linda. Olha só, este tipo de som é maneiro. Meus amigos que são pagodeiros estão aqui dançando bandinha. Sensacional, gente! Vou aí, Antônio Isso é inédito! Vou aí, Antônio Prado, para tocar o musical JM. Nunca diga, amigo punk, muito mais. Mas o pessoal vai à loucura aqui, tchê. Sensacional! Adoro. Pão, que tu gostou, né? Tu lembrou dos grandes bailes de interior, né? Muito tocando essas bandinhas aí. Meu Deus do céu. Bueno, só aqui passando rapidamente, aqui o Rodrigo. Saudações, Rodrigo. Obrigada aí por estar assistindo a gente. Tem um legal, nacional no Facebook, lançado pela Maxilar legal. Discos. Pô, legal, Space legal. Rave e Educar, e é muito legal. Space Rave conheço bem, do Norman. Por falar em Carlos Eduardo Miranda, tu que és o coordenador do curso de produção musical na Unicinos, acha necessário que o produtor seja um grande músico? O Miranda não era, mas em compensação, uma grande enciclopédia. Eu acho que é meio pergunta-resposta o que o Rodrigo está trazendo, porque o Miranda era exatamente isso, assim, era um cara
Ele tinha um baita conhecimento musical, estava sempre sintonizado com muitas coisas ao mesmo tempo, sejam trabalhos musicais referenciais antigos, e ele conhecia Blind Faith e Humble Pie, não sei, ele conhecia coisas assim que, né, que embora importantes e clássicas, não eram tão populares às vezes, então ele tinha muito conhecimento musical e boas ideias. Ele era um cara que, por ter uma relação de amizade, uma relação de interesse pela música, ele era muito respeitado pela banda ou pelo artista que ele estava produzindo, né? Então, as sugestões que ele trazia eram sempre muito interessantes e muito bem recebidas. E eu concordo com o Rodrigo, acho que tem na história, por exemplo, o Malcolm McLaren lá, que foi o produtor, foi um misto de produtor manager, mas com produtor também, devia dar os pitacos dele lá no Sex Pistols, né? O Malcolm McLaren também, ele foi um cara quase precursor de um tipo de linguagem dentro do rap, dentro da ideia de usar samples, né? Por mais que o rap tem toda uma tradição negra americana, lógico, mas isso que ele falou é bem verdade, assim, tem muitos produtores que os caras têm ideias muito boas e às vezes os caras não têm tanto uma questão de boa execução ao instrumento, ou não participou de banda. O Miranda, eu assisti o Miranda tocando bateria em show no Ocidente, ele tinha uns projetos que era tipo a Vingança de Montezuma, ele tinha uns projetos que ele criava, o próprio Atahualpa e os Punks, e às vezes ele se aventurava muito além do teclado, assim, se aventurava a tocar uma bateria e ele fazia coisas muito legais, assim, né? Então, é muito legal esse ângulo que o Rodrigo trouxe, assim, às vezes um produtor musical, nem sempre ele é um instrumentista ou um bom instrumentista, mas o cara tem boas ideias, é bem por aí. O pessoal, às vezes, eu acho que é bem importante, eu não tenho um domínio, assim, de software de áudio, realmente, é uma coisa que está um pouco no horizonte, assim, eu me preocupo mais em tentar produzir música, gravar, tentar retomar um pouco da escrita do que dominar, né? Também essa etapa, hoje em dia, no processo, ela é muito importante, né? Dominar um software de edição de áudio, né? Mas o que eu diria, assim, que hoje em dia é muito importante, né? Quem quer se aventurar pela música ter um pouco dessa autonomia, né? Hoje é muito fácil, né, tu ter esse domínio, assim, de um software de áudio, e isso ajuda bastante, né? Mas eu tenho essa... eu já sei o que eu ia dizer. Volta e meia alguém me procura, assim, para convidar para eu produzir, né? A partir do que é o jeito que fica meus materiais no final, que é mérito meu, mas também do Thomas Dreyer, também do Alexandre Birk, né? Ou do Cassim, ou seja, gosto de bater uma bola, né, bastante tranquila e aberta, assim, com os caras que estão fazendo a captação de som, como se eles fossem coprodutores do material. E então eu não me enxergo como produtor, assim, né? Eu produzi o disco do Bode, que é um cara de São Sebastião do Caí, que mora um tempão em Porto Alegre, é um disco bem de rock, foi gravado em 2021, saiu agora, início do ano, né, o Bode. A Rua dos Crocodilos é o nome do álbum. Produzi lá o primeiro álbum do Dharma Lovers, mas muito dentro desse espírito de tentar realmente contribuir um pouco, mas eu não me enxergo, assim, não tenho cabeça e domínio técnico suficiente para ser produtor, né? Então, tem outros caras aí muito bons como produtores, o Thomas Dreyer, o Alexandre Birk, o Leonardo Braga, um ex-aluno da Unicinos, o Marcelo Fruet, o Wagner, que é lá do Pedra Redonda, tem um monte de gente boa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aí pelo interior, não conheço tanto, mas deve ter, sim. Então, não dá para querer ser fominha e fazer tudo de tudo, né, Karina? Então, já sou professor, sou músico e pretendo aprofundar um pouco mais essa questão de ser escritor de ficção aí também, eu gosto muito disso. Artistas geograficamente distantes, mas aproximados aí pela influência do pop, do rock, da Jovem Guarda, Frank Jorge e Cassim parecem feitos então um para o outro, no álbum Nunca Fomos Tão Lindos. Nunca Fomos Tão Lindos, reprocessa então a energia roqueira do lendário artista gaúcho com os
Recursos eletrônicos aí do produtor musical carioca Cassim. Abre aspas. Onde é que está o meu rock and roll? Questiona, né? Frank Jorge. Em furto de energia, música de bom acabamento. Tem muito aí afro-pop que abre ainda o inédito álbum Nunca Fomos Tão Lindos. O questionamento é feito pelo próprio Frank Jorge, que através da citação de verso escrito por grandioso Arnaldo Batista para a letra de Será, que vão virar Bolor, um grande álbum, inclusive aí. Sim, o Loki. Né? Loki, lá de 74, faixa, inclusive, né? Que abre, né, esse álbum fabuloso, né? Do Arnaldo Batista. Em Nunca Fomos Tão Lindos, álbum aí de músicas inéditas, em que o Frank Jorge se afina aí com o Alexandre Cassim, o mais requisitado produtor musical carioca aí dos últimos 20 anos. O rock está deixando, ou melhor, está diluído aí no mix de referências sonoras que pautam o disco gravado no estúdio Marquise 51. E essa junção, então, nesse encontro tu aí com o Cassim, Frank Jorge? Bom, isso dá para contar rapidão, assim, a gente se conheceu em 92, né, no Rio de Janeiro, nesse cenário aí era um período que estava surgindo muita banda, muitos selos novos, e a Graforreia estava super presente nesse cenário, seja em Porto Alegre, seja aos pouquinhos Rio e São Paulo, né? Então, a gente participou de um festival chamado Super Demo, né? E ele tinha também a banda que o Cassim tinha na época tocando nesse festival, que é uma banda muito importante lá do Rio, que se chama Acabou La Tequila, né? E daí a gente se conheceu lá. Agora, quando a gente se reencontrou para fazer esse disco, teve ainda uma situação dele vir produzir um disco da Graforreia no Bar Manara, que é um bar que já nem existe o prédio, tem uma farmácia hoje ali. E tudo vira farmácia. Né? Então a gente se conheceu em 92, daí depois ele fez uma produção de uma gravação de um disco da Graforreia, mas a gente foi se reencontrar agora com esse projeto que foi aprovado pelo Natura Musical em 2019, e a gente ia iniciar a gravação no início de 2020, e até toda uma previsão de eu ir ao Rio de Janeiro, ele vir a Porto Alegre, da gente fazer uma troca de figurinhas e talvez compor materiais juntos, né, frente a frente. E daí ele foi contemplado em novembro de 2019. Eu fui a São Paulo participar lá da cerimônia de nomeação da galera. E daí, fevereiro, março de 2020, pandemia, daí a gente esperou um pouquinho, assim, umas semanas para ver se aquilo foi pegando todo mundo meio de surpresa, que algumas pessoas, muitas delas até representantes, né, nos poderes aí, minimizaram o que seria a pandemia. A gente não tinha noção também do que poderia acontecer, e foi, uma tragédia que ocorreu, e a gente daqui a pouco se deu conta, é melhor a gente começar a gravar mesmo à distância do que esperar que aconteça algo que viabilize essa circulação, né? E nisso a gente ficou 2 anos, assim. Mas daí já eu acho que abril ali de 2020, a gente já iniciou, a gente não parou de estar conversando, debatendo sobre as composições, sobre cada vez que ele enviava alguma ideia de uma batida, uma linha de baixo, alguma coisa, puxa, eu ficava super entusiasmado, né? Ele foi super dedicado, é um cara mega ocupado, às vezes, não raras vezes, está produzindo 2, 3 discos ao mesmo tempo, sejam eles do underground, seja da grande indústria da música. E foi muito legal essa parte. Ele começou a mandar materiais do Rio. Hoje em dia é muito fácil essa questão toda, abria no Note, abria no celular, o que ele tinha acabado de mandar. E daí, Karina, foi se intensificando a gravação do disco, ela ficou dessa forma daí, né? Qual forma? Ele produzindo composições minhas, acabou não tendo essa parte da parceria na composição, mas é um disco em parceria, porque todas
né, as ideias principais do resultado final das músicas é muito a cabeça dele ali, né, o jeito de pensar as batidas, os acompanhamentos de teclado. E no Marquise eu gravei muita coisa, eu gravei violão, esse violão aqui mesmo, guitarra, baixo, teclado, eu gravei várias coisas com a produção dele, né? A gente abria o computador, entrava pelo Zoom, né, que é uma plataforma semelhante aqui ao como é que é? O StreamYard. StreamYard. E daí, rolava isso. Às vezes a gente fazia uma reunião de véspera e no dia seguinte a gente fazia uma reunião de véspera, né, como se dizia, alinhava, né, dava uma alinhada assim, o que tu vai gravar, em qual música. Não, faz isso, não faz aquilo, blá, blá, né? Dava uma ensaiada, digamos, do que seria a sessão de gravação do dia seguinte. E daí no dia seguinte ele entrava, né, e fazia uma direção musical, né, produzia isso. Foi muito legal, foi uma super experiência, como tu mesmo falou, um privilégio, assim. Eu tive agora de raspão no Rio, né, um dia só, e lamentavelmente não consegui, né, me organizar para tentar vê-lo, né, mas tentar voltar com calma ao Rio de Janeiro, e foi bacana igual. E eu sou muito grato ao que foi essa possibilidade, né, de ter um trabalho junto com o Cassim, um cara sensacional, um cara tem muitas semelhanças com o Miranda nesse quesito de conhecer muita coisa, tem muita referência musical, tem muita ideia para trazer, para agregar ao teu trabalho, e isso é muito legal, assim, tu ser produzido, né, tu ter alguém que tenta acrescentar sugestões, assim, foi muito legal. Eu gosto bastante disso, assim. Tem alguma faixa em especial que tu queira dar uma palhinha para nós aí desse álbum? Tem duas que eu quero mostrar duas. Deve, claro. Essa que tu falou, o tal do Furto de Energia, ela acabou virando a faixa de abertura, e ela teve uma inspiração muito bizarra, assim, de eu estar lendo uma matéria sobre um bar muito chique, num bairro chique de Porto Alegre, que foram pegos fazendo gato, né? O famoso gato. Não acredito. Acredite sim. Daí eu vi aquela matéria, bar tal, fiscalizado Agora fala! Não, sério, nem me lembro o nome do bar. Indiciado, não falaria. Indiciado por furto de energia. Eu falei, pô, furto de energia é coisa séria, eu pensei, né? Daí, tantas coisas. Ela é meio sei lá o que é isso, esse gênero, né? Tantas coisas tenho que fazer no dia, na semana, no mês, e não esquecer de vocês, mas ninguém me deseja assim tão bem. Só você, mas ninguém me deseja assim tão bem. Tantas coisas tenho que mudar no meu modo de pensar, no meu modo de postar qualquer coisa todo dia, pensando que é arte ou trabalho. Furto de energia é coisa séria. O que é invisível, o que é matéria. Vamos fugir, o Gil já falou. Onde é que está meu rock and roll? Vamos pegar o primeiro avião, gastar a sola no salão. Vamos cantar, vamos sorrir, diga não à repressão. Será que é preciso ser literal pra dizer o que eu acho legal? O que eu acho legal, vou dizer o que eu acho legal.
Agora eu vou atrás de saber qual é esse bar aí. Mas não vou fazer. Ah, não, grande coisa. Tipo assim, quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Não, na real, rolou numa situação que eu tava... Olha que feio o que eu vou contar aqui. Eu tava numa situação, num show com uma... Não vou contar, porque daí... É porque o amigo daí falou quem nunca... Por eu ter, né, aquela questão do sistema gasoso central. Eu tava nessas de viajar com uma banda e tu fica no quarto com alguém, né? Eu tava no quarto com o Piquet, que é um grande road, querido amigo. E daí eu escapou ali, opa, saiu, né, um popular peido, né? Escapou e eu, cara, desculpa aí, foi mal. E ele olhou para mim e disse, quem nunca, né? Foi um lance silencioso ou foi um lance estrondoso? Não, um lance meio, como eu costumo dizer, um baque seco, né? Às vezes, né? Um tofe, né? E daí essa questão do gato, tô brincando aqui, pô, quem nunca, eu digo, nesse universo aí que existe, né? Mas daí era um negócio que era um negócio bizarro, assim, e inspirou, né? Vem o refrão, furto de energia é coisa séria. O que é invisível, o que é matéria. Daí vem, vamos fugir. O Gil já falou, onde é que está meu rock and roll? Não é o Gil que falou, é o Arnaldo Batista, mas na poesia parece que é o Gil que falou, né? Mas enfim, na poesia não, na letra ali. Mas é isso. Tem a outra que eu gosto muito, que é o Foi Ontem. E essa aqui o Cassim deu umas sugestões de acordes que, puxa, melhorou muito a música, né? Que é essa aqui, ó. Foi ontem que você tinha me dito pra sempre seria o nosso amor. Mas hoje você me diz que acordou diferente e quer pensar melhor. Agora, o que eu faço com minha vontade? Você pensando nas coisas que não rolaram assim tão certo, um tanto quanto pior. Vamos ver aonde isto vai dar. Não quero lhe incomodar, mas eu te amo. Vamos ir ao parque caminhar. Primeiro passo é respirar. Eu te amo. 2, 3. Foi ontem. Por aí. Muito bem, grande Jorge. Meu entrevistado especial dessa noite aqui no Entrevistas de Atitude. Indo para as considerações finais aqui, senhor Frank. Se não for muito incômodo, eu gostaria que tivesse uma parte 2 do nosso bate-papo. Pode ser, vamos um pouco mais, sim. Que beleza. Eu preciso fazer um serviço muito bacana de gente de Porto Alegre e região aí, arredores, Serra Gaúcha. Próxima sexta-feira, dia 24, vai estar rolando um espetáculo à parte no Bar Opinião. Aí vem, então, os últimos românticos do sul do mundo. Vander Wildner, Frank Jorge, Pata de Elefante e Gustavo Kali. Contemporâneos aí do rock sulista, grandes artistas, então, compositores, instrumentistas que vêm, então, esbravando fronteiras, com apresentações, então, em diferentes lugares desse mundão afora. Os últimos românticos do sul do mundo estarão juntos, então, somando aí no palco do Opinião, em Porto Alegre, na noite do dia 24 de junho, numa sexta-feira, a partir das 21 horas. Isso só pode ter sido ideia do Vander, né, Frank? Com certeza. Deixa eu até... Eu tenho até aqui um pouco... a sequência do show, na verdade, é o Gustavo Kali, o Vander, eu e a Pata de Elefante. Isso. E o Vander é um cara, um cara que
compositor, lança com uma regularidade muito grande discos novos, com composições novas. Ele andava lançando um disco por ano, quase. E ele tem mais de 15 discos lançados do trabalho solo, é uma coisa absoluta, assim, a intensidade que ele dá nessa produção de conteúdo autoral. Lançou livro agora, durante a pandemia. Um batalhadorzão, assim, e também um cara agregador, né? Um cara que tem uma relação bacana com o Gustavo Cali, que está morando em Barcelona, é de Joinville, morou um tempão em São Paulo. Ele e o Vander se conheceram e aprofundaram esse trabalho. Eu imagino que isso rolou mais em São Paulo, assim, essa questão do... ele era da banda Stewart, e o jeito do Gustavo Cali compor tem muito a ver com o jeito do Vander compor. Um toca a música do outro. E já toquei com o Gustavo Cali em São Paulo, né, inclusive. E o Vander, justamente, ele imaginou numa determinada data, e como eu tinha um show no Ocidente em abril, talvez eu não entraria, mas a gente estava calculando errado as datas, e daí a gente, quase que eu não entro nesse show. Daí a gente verificou, cara, a gente estava pensando que era colado esse show da Opinião com o do teu do Ocidente, mas não, né? O meu show no Ocidente foi 28 de abril, esse que a gente vai fazer agora, já um tempinho depois. Nesse meio tempo rolou um monte de coisa, assim, até. E o Vander trabalhando, primeiro esse aspecto, assim, a ser destacado dele, um cara muito agregador, e trabalhando incansavelmente na produção, na divulgação, né, mobilizando todas as bandas envolvidas para também trabalharem, ajudarem a mobilizar público. E é uma data que todo mundo sabe, assim, seja o Bar Opinião ou o Bar Ocidente, cada um com as suas dimensões e importâncias, lógico. Mas é raro tu ter uma cesta disponível, né? Nessas casas normalmente tem ou uma banda cover ou uma festa com DJ, né? E daí o Opinião deu uma sexta-feira para o Vander, e, né, a festa vão ser 4 shows autorais, né? E eu vou estar com a minha panta, daí a pantinha com naipe de sopros. A panta. Tô com pantinha, né? Então vou estar com baixo, guitarra, bateria, trombone, sax e trompete. Bem faceiro com isso. A formação do Vander, eu acho que tem junto, além das guitarras, tem teclado, bateria, baixo. A Pata de Elefante é o trio ali, o Daniel Mosman, o Gabriel Guedes e o Pedro Petraco. E o Gustavo Cali vai tocar, acho que mais, não tenho certeza, mas acho que mais um guitarra e voz, assim. Eu vou participar de uma música com o Cali, vai ser um negócio muito bacana, e quem não estava sabendo ou quem não se mobilizou ainda, poxa, fica o convite aí, Karina. Tem ingressos disponíveis ainda na plataforma Simpla? Sim, plataforma Simpla, exatamente. Britanicamente, 9 horas em ponto, 9h01.